Hey, estamos começando mais uma live de leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa nova live, essa nossa live de número 17. Se você dormiu no ponto, perdeu as lives anteriores, talvez você tenha a sorte de encontrar algumas delas ainda disponíveis aqui no nosso canal. E hoje é uma live muito especial que a gente vai dar continuidade, mas também tem uma questão que é um insight que eu tive esses dias e que eu vou compartilhar com vocês aqui. Uma grande reflexão que eu tive sobre essa questão da Libras, do desenvolvimento da Libras e de algumas coisas que algumas pessoas acabam não percebendo, mas que faz total diferença no processo de aprendizagem. Então, para quem está chegando agora, é a primeira vez que está participando da live de leitura comentada do livro Escrita de Sinais e Mistérios, eu, Madison, sou autor do livro Escrita de Sinais e Mistérios, juntamente com minha esposa Raquel. Ela é surda, poeta e escritora. E aqui no livro você aprende como ler e como escrever a Libras. Na verdade, isso é um passo que você dá, na verdade, para você impulsionar os seus resultados na Libras. E sim, até sai da tela assim, porque realmente o que acontece quando você aprende a ler e a escrever os sinais da Libras é uma coisa assim tão incrível que isso mudou por completo a minha vida. Você vai descobrir o porquê daqui a pouco. E hoje a gente vai continuar a nossa leitura. Também, se você é a primeira vez que está chegando, eu vou fazendo a leitura do livro, eu comento, eu paro, eu leio, eu folheio o livro, eu mostro exemplos, eu faço anotações no papel, como essas daqui, do nosso último encontro aqui. E se você está aqui pela primeira vez, lembre-se de compartilhar com seus amigos que também amam a Libras, porque eles vão amar o desenvolvimento que eles vão ter com a prática da Libras por meio da língua de sinais também. Então, deixe seu comentário aqui dizendo se você é novato ou se você é veterano. E bora começar a nossa live de leitura comentada de hoje. Então vamos lá. A gente parou na página 54 e a gente parou aqui nesse parágrafo aqui, ó. Se você já tem o livro, você pode abrir aí o seu livro ou acessar ele no seu celular, caso você tenha o livro digital. E você pode também garantir o seu livro com esse link que está logo aqui abaixo da nossa live, da transmissão de hoje, ou mesmo o link que está aparecendo, ver aqui desse lado, aqui, não, do outro lado, não, aqui, que está aparecendo desse lado aqui na tela também. Vamos lá. Colocar o que pensamos, isso aqui é uma citação, viu? Colocar o que pensamos e entendemos em um material perene e estático, só para contextualizar, esse capítulo aqui é o capítulo 1 do livro, e ele fala sobre a humanidade e a escrita, né? Então, continuando aqui, colocar o que pensamos e entendemos em um material perene e estático proporciona a chance de refletirmos sobre a própria linguagem e sobre os nossos pensamentos, permite que revisitemos formas antigas de expressão e possibilita reflexão sobre a forma como nos expressamos e sobre a adequação da nossa linguagem em expressar nossos sentimentos. Pereira e Fronza, duas brasileiras, inclusive. O que acontece? Quando a gente escreve algo, é muito mais do que um processo de uma escrita que está acontecendo ali, né? Aquilo que você coloca no papel é mas tão poderoso que faz com que esse conhecimento ele fique realmente assim, ele fica muito mais funcional na sua mente, você consegue entender com muito mais clareza, simplesmente pelo fato de você ter escrito, o fato de você ter anotado. Isso que essas duas autoras disseram aqui sobre a questão de nós refletirmos sobre a própria linguagem. Eu sei que tem algumas pessoas que confundem, inclusive os telejornais, se você é repórter, presta muita atenção, ou jornalista, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui, que é língua e linguagem são duas coisas diferentes. Língua, ela tem toda uma... Vamos falar da linguagem primeiro. A linguagem é a capacidade inata que o ser humano tem de pensar, de estruturar o pensamento. É a capacidade que você tem, que eu tenho, como seres humanos, de olhar para esse mundo à nossa volta e dar significado a esse mundo.
dar significado para cada coisa que está ao nosso redor. Significados estes que vão moldar a forma como nós enxergamos o mundo. Então, daí que vem também a citação de Wittgenstein, de que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Aquilo que você consegue dar significado ao seu mundo, ao seu redor, é o que dá limite também, ou novas possibilidades à sua própria vida. Por isso que tanta gente acaba dormindo no ponto com relação à ensino da língua de sinais, porque acha que é mais uma coisa, acha que é uma modinha que veio. Agora, se era uma modinha, ela veio para ficar, viu? A escrita da língua de sinais pelo sistema Sign-Writing, que é essa escrita que você está vendo aqui na tela, tá vendo? Aqui está escrito capítulo 3, certo? Ela foi criada em 1974 pela norte-americana Valerie Sutton, dos Estados Unidos, que inclusive foi quem fez o prefácio do nosso livro Escrita de Sinais e Mistérios, e chegou no Brasil essa escrita em 1996, através do Dr. Antônio Carlos da Rocha Costa, depois a professora Mariana Stamp chegou também, ela é surda, e depois outros professores, como a Márcia Borba, e desse celeiro ali foram surgindo incontáveis pesquisadores da Libras, de outras línguas de sinais, e de educação de surdo, e de tantas outras tecnologias relacionadas aos surdos. Foi um celeiro, foi tanta coisa que foi criada nessa época. Foi o começo da internet, praticamente, no Brasil, né? E de lá para cá, foi tantas conquistas novas, né? E hoje, a primeira edição do nosso livro é de 2012, né? A escrita de sinais, ela veio para ficar de forma permanente, de forma contínua. E se você parar para observar, inclusive, a escrita da língua de sinais é tão poderosa, porque ela talha o conhecimento assim, talha o aprendizado na sua mente. Mas a linguagem, ela é essa capacidade que nós, seres humanos, temos de captar esse mundo ao nosso redor, de dar significados a eles e de perceber tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas alguns animais também têm a linguagem. As abelhas têm linguagem, os golfinhos têm linguagem. Por vários documentários que eu já vi, eu acredito que aqueles grunhidos, ou aqueles sons que as baleias emitem, também é linguagem. E já ouviu alguma coisa sobre dizendo que as formigas também têm linguagem, mas eu não me aprofundei nesse lance das formigas em si. Mas o fato é que a linguagem é essa capacidade de perceber o mundo à nossa volta e de ter algum nível de consciência sobre esse mundo à nossa volta. Nós, seres humanos, temos o privilégio de dar significados, os quais nos libertam ou nos aprisionam, né? Ou nos limitam, por assim dizer. Mas aí tem um grande detalhe, que é a língua, ela é um produto da linguagem, porque é essa capacidade que nós temos de perceber o mundo à nossa volta e nos dá a capacidade de desenvolver formas de comunicação. E a língua nada mais é do que aquilo que nossos milhares de antepassados foram dando significado para as coisas ao nosso redor, foram criando nomes para as coisas ao nosso redor, e assim isso foi passando de geração a geração. E nós hoje também temos isso. Nós também criamos nomes, inventamos formas de denominar coisas, criamos tecnologias, e tudo isso pautado na nossa capacidade de linguagem, então a nossa forma de pensar, a forma como o nosso cérebro dá significado às coisas, mas também a língua como esse produto social criado por mim, por você e por todas as outras pessoas, para poder dar nomes a tudo aquilo que está ao nosso redor e, a partir disso, criarmos e desenvolvermos e aperfeiçoarmos formas de comunicação. Dentre as línguas, as mais fantásticas que eu conheço são as línguas de sinais. Hoje eu estava conversando com o nosso time, numa reunião, ainda pela manhã, e eu falei sobre o sinal de consequência. Vou, inclusive, escrever aqui o sinal de consequência, porque ele é um sinal muito interessante para ser escrito também. Ao escrever um sinal, você escreve cada parte do sinal.
Então, você escreve as mãos, você escreve onde o sinal é feito, você escreve para que lado que a palma da mão está virada, você escreve também o movimento que é feito, expressão facial. Então, aqui eu vou escrever primeiro essa configuração de mão. Eu estou vendo aqui a palma da minha mão, ela é na cor branca. Aqui é as costas da mão, a cor preta. Mas aqui eu vou escrever ele sendo visto por cima. Então, eu vou escrever metade preto, metade branco. É o que eu fiz aqui. Metade preto, metade branco. E então, vou escrever essa outra configuração de mão aqui. E se você observar aí também acontece esse mesmo fenômeno, né? Ela também está sendo vista aqui assim, ó, mesmo ângulo, tá vendo? Não está aqui nessa posição, está escrito aqui. Mas esse sinal tem um movimento que é assim, olha, tá vendo? São dois movimentos. Um movimento do braço fazendo assim e outro movimento para frente. Então vamos escrever esse movimento desse balançar aqui. Vou colocar primeiro um traço. Esse traço representa o nosso antebraço. E então eu vou colocar esses semicírculos aqui que simbolizam esse tipo de movimento. É esse mesmo movimento. O mesmo movimento, inclusive, de bater palmas, só que é escrito um pouquinho diferente, porque aqui a mão está, o braço está paralelo ao chão. Então é esse traço simples aqui, né? Isso só. Mas o movimento é para frente, então ele é feito esse movimento e a mão está indo para frente enquanto está acontecendo esse movimento. Então, ele pode ser escrito assim. Percebeu? Vamos fazendo assim. Porém, esse sinal aqui tem uma forma de simplificar ele, que é o seguinte, vou escrever aqui do lado. Não. Essa escrita aqui tem uma forma de simplificar. Assim, ó. Percebe? Ao invés de escrever duas setas, como eu fiz aqui, dois símbolos de movimento, né, dois grafemas, a seta para frente e esse movimento de tremular ou de balançar a mão, eu vou juntar as duas coisas em uma coisa só. O movimento para frente e que está sendo feito balançando. Percebe? Esse sinal aqui é o sinal de consequência. Então, a língua é uma consequência da linguagem. O fato de a gente ter a linguagem que nos permitiu desenvolver língua. Agora, obviamente, a capacidade de linguagem que nós, seres humanos, temos ultrapassa, obviamente, a dos outros animais. Nós podemos criar e construir coisas. Então, vamos lá. Então, a escrita, quando você quer pensar na vida, você vai lá e escreve no papel. Esse sinal aqui, olha, se você escrever esse sinal aí no seu caderno, tu nunca mais vai esquecer desse sinal. Tu vai se lembrar dele de forma incrível, incrível, incrível. Então, vou circular aqui a forma mais simplificada dele, para ficar mais prático aí para você. Então, vamos lá. Se não fosse a praticidade da escrita e seu poder de registro e perpetuação do conhecimento, a cada 1 ou 2 séculos precisaríamos de novos Currys, Einsteins, Dummonts, Meireles, Newtons e de tantos outros homens e mulheres que nos deixaram contribuições inefáveis nas mais diversas áreas do conhecimento. Na verdade, até o fato de eu poder ler aquilo que está escrito aqui, né, aquilo que eu e a Raquel escrevemos há tanto tempo e que continua totalmente atualizado, é incrível isso. Mostra a grande possibilidade que nós temos de aprender com quem veio antes de nós e de assim você poder avançar mais rápido. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios nada mais é do que isso. Se você quiser aprender a escrever a língua de sinais sozinho e pesquisar tudo o que a gente pesquisou, dá para você fazer? Dá, mas vai demorar. Vai demorar. Eu, Madison, esse processo de escrita do livro Escrita de Sinais e Mistérios, né, a primeira e a segunda edição, foram mais de 2 anos, sem contar os mais de 5 anos que a gente passou pesquisando, testando, validando, nos mais diversos contextos, né?
E sem contar as incontáveis pessoas que vieram antes de nós, registraram algo, escreveram algo, como nessa citação aqui, tantas outras citações que tem no livro. Na verdade, o livro Escrita de Sinais e Mistérios, quando você vem aqui nas referências bibliográficas dele, já aqui no finalzinho do livro, para quem está chegando agora, eu estou fazendo a leitura comentada do livro Escrita de Sinais e Mistérios, de autoria minha, da minha esposa Raquel, que é surda. Aqui tem inclusive uma carta que eu escrevi para ela no aniversário dela em 2011, em Escrita da Língua de Sinais. Aqui, ó, as referências bibliográficas do livro Escrita de Sinais e Mistérios começam lá na página 303 e vai até a 319. Então, são aí 13 páginas só de referências bibliográficas. Então, se você quiser se aventurar e descobrir a roda de novo, fica totalmente à vontade. Agora, o caminho mais simples e prático é pegar o passo a passo que já está aqui no livro. Nós já quebramos a cabeça como ler e escrever a Libras. E como fazer isso através da escrita da língua de sinais. E aqui está todo o passo a passo do que você precisa para você ler e escrever qualquer sinal que você quiser. Inclusive escrever textos em Libras. Né? Obviamente, isso aqui já é a página 182, né? Você vai chegar lá. Né? Então, é todo um passo a passo. Você começa aqui do começo no livro. Quem está chegando agora e não conhece, né? Aqui minha esposa Raquel, vou mostrar a foto dela, né? Mas aqui é quando ela tinha um cabelo grande. Hoje, inclusive, ela cortou o cabelo, ficou ainda mais linda. Incrível. Uma flor que se renova. Tá vendo? Então, aqui é tudo passo a passo. Percebe? Tudo passo a passo. Então, você tem as fotos, tem as ilustrações, mostra os exemplos, tem as explicações, tudo passo a passo. Certo? Então, se a humanidade, para quem está chegando agora, estou na página 54, você pode abrir aí o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios. Se você ainda não tem, você pode acessar esse link que está aqui, do meu lado aqui, e você pode garantir, você pode escanear aqui com o celular também, o QR Code, e garantir o seu livro, lembrando que nós ainda temos algumas poucas unidades do livro impresso disponíveis. Se a humanidade caminhou em passos tão largos nos últimos séculos e agora parece correr, agora a gente está voando já, né? É porque, tal qual reconheceu Isaac Newton, estamos de pé sobre os ombros de gigantes e, em grande medida, isso se deve à escrita. É imensurável o desenvolvimento social, neurológico e linguístico, dentre tantos outros aspectos que a escrita traz ao ser humano. A escrita da língua de sinais, ela revolucionou por completo a forma como eu via a Libras. Isso mudou por completo a minha vida, por completo. Existe um antes e um depois muito grande na minha vida, na forma como eu vejo a Libras, na forma como a Raquel, minha esposa, que é surda, que já sabia Libras, vê a Libras. Revolucionou a forma como nossos professores aqui da Universidade da Libras veem a Libras. Revolucionou por completo. A gente está em processo de escrita de um outro livro que não é sobre a escrita da língua de sinais, é uma outra temática, e com um outro professor aqui da Universidade da Libras. E nesse processo de escrita foi muito interessante, está sendo muito interessante, porque tudo que está sendo escrito ali no livro é resultado de... Eu tenho mais de 22 anos de experiência na prática da Libras. Então, é resultado desses 22 anos, mais de 17 anos atuando de forma direta nos ministérios com surdos nas igrejas, e também de toda a experiência que esse outro professor tem nos ministérios com surdos, na prática da Libras, mas só tem como nós escrevermos o livro por causa da escrita da língua de sinais. Se não fosse essa escrita, todo o conhecimento que eu e ele acumulamos nessa prática nos ministérios da igreja não existiria, não seria possível. A escrita dá essa permissão para a gente registrar tudo aquilo que a gente refletiu ao longo de tantos anos de prática ministerial. Então, a escrita está ali, está escrito, e isso permite a gente recobrar de forma muito simples e prática
tudo aquilo que a gente aprendeu ou desenvolveu ao longo dos anos. Então, eu estava pensando esses dias de como que o insight que eu tive foi que a, como que a minha vida mudou por causa da escrita da língua de sinais, né? Nós publicamos o livro porque a escrita da língua de sinais, antes da gente escrever o livro, ela mudou a nossa vida. Eu esqueci os sinais, eu confundi os sinais, e um dia eu descobri que existia essa escrita. Eu acabei esperando aprender na faculdade. Lá eu aprendi um pouco, Faculdade de Letras Libras, me ajudou muito, me deu impulsos, eu conheci outras pessoas. Depois eu escrevi uma proposta de estágio para a universidade. Não recebi resposta disso até os dias de hoje, e obviamente não vou receber mais, nem preciso mais, né? Mas a ideia era fazer um estágio com outras pessoas que já tinham mais conhecimento na escrita da língua de sinais do que eu naquela época. E por causa desse não, eu resolvi pesquisar por conta própria. E foram meses e meses e meses imerso, manhã, tarde, noite, tantas e tantas vezes, até que chegou um ponto, isso aí obviamente, né, o horário que eu trabalhava, não estava lá trabalhando, mas o horário que estava em casa, estava pesquisando, né? E nesse processo, eu fui compartilhando com a Raquel, a gente foi se aprofundando, a gente percebeu que a gente seria egoísta se a gente não compartilhasse isso. E é também por causa disso que eu estou desenvolvendo essa série de leituras comentadas, e por isso também você pode convidar amigos seus, compartilhar com outras pessoas que também amam a Libras. E para quem está chegando agora, estou fazendo a leitura comentada do livro Escrita de Sinais e Mistérios. Tem um link aqui do lado que você pode garantir o seu livro. E semana passada, na live de leitura comentada anterior, eu estava vendo aqui os comentários, sempre vou observando os comentários que vocês mandam aqui, é por isso que às vezes eu olho para um lado, olho para o outro lado aqui, olho para baixo. E eu sempre vou pescando isso, né, com a minha fala, às vezes eu comento de forma direta, às vezes não. Mas uma pessoa falou assim, meu livro acabou de chegar. Né? O livro acabou de chegar. E para a gente é uma alegria muito grande, né? Todo o processo de escrita, né? Quando a gente recebeu pela primeira vez os livros Escrita de Sinais e Mistérios, nossa casa ainda, lá em 2012, a gente orou por cada pessoa que viria a ler o livro. E a nossa oração é que cada pessoa realmente aprenda e seja tão impactado com essa escrita como nós fomos a nível pessoal. Eu lembro direitinho, eu estava na cozinha de casa, e aí, finalizando, conversando com a Raquel, a gente tinha 2 anos de casado, 1 ano e pouco de casado, na verdade, nessa época. E então, a Raquel falou assim, nossa, sua forma de sinalizar está diferente. Quem não sabe, minha esposa Raquel é surda. Sua forma de sinalizar está diferente. E, e eu comecei a observar que nos dias seguintes, né, comecei a observar que a sinalização da Raquel também estava muito mais diferente, estava muito mais clara, muito mais profunda, muito mais bem estruturada. E a gente começou isso em 2011, o processo de escrita do livro. Em 2012 a gente publicou a primeira edição. Alguns anos depois a gente publicou a segunda edição, que é essa daqui, que continua incrivelmente, totalmente atualizada. E foi uma alegria muito, 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 muito grande esse processo de escrita do livro, embora tenha sido extremamente difícil escrever o livro. Por que difícil? Porque aqui no livro ele foi escrito de uma forma tão passo a passo que, por exemplo, aqui, quando começa a parte prática, no capítulo 5, foi ensinado esse grafema. Né? Como é que você escreve as costas da mão? Então, a palma da mão, as costas da mão e a mão metade virada. Então, palma da mão, as costas da mão e aqui a mão de lado. Assim. Palma da mão, eu vendo, é branco. Sempre é como você está vendo. As costas da mão, é tudo preenchido no computador, no papel você só rabisca assim. E aqui a mão metade, metade. Né? E é metade branca, metade preta. E aí, qual que é o lance? O lance é que logo em seguida tem exemplo. Mas adivinha, para dar os exemplos, nós optamos por escrever sinais que usavam essa configuração apenas.
Não está funcionando direito aqui para eu poder mostrar para você, porque a câmera embaça. Então, desfoca, né? Eu vou escrever aqui no papel para mostrar aqui. Eu vou escrever os 3 sinais direto aqui para simplificar aqui o nosso processo, porque o que eu vou mostrar daqui a pouco é revolucionário. Aqui são exemplos que estão na página 124 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você não tem ainda, você pode garantir o seu clicando. Opa. Esse link que você está vendo aqui na tela. Tá vendo? Esses 3 sinais aqui. Esse sinal, o sinal de tempo no futebol, o sinal de casa, habitação, moradia, barraca de acampar, pousada e mais uma penca de coisa. E o sinal de orar, rezar. Esses 3 sinais aqui, sinal de tempo no futebol, sinal de casa, habitação, moradia, lugar de acampar, lugar onde você vai dormir aquela noite, alberga, pousada, e aqui orar, rezar. E tem um detalhe que é muito interessante, que é, todo o livro é assim. Então você aprende a configuração de mão, aprende como é que escreve e já vê o sinal escrito, e aqui é a palavra que é no português. Tá vendo? Sempre. E aí, quando chega aqui na frente, a gente tem textos. Textos escritos em Libras. Talvez você nem saiba sinalizar em Libras direito. Fala assim, mas isso é muito avançado para mim. Não. Aqui você aprende na prática. Porque você, aqui no livro são 871 sinais escritos. Mais de 871 sinais escritos. Ó, aqui nesses textos, você vê exatamente as configurações de mão, os movimentos, as expressões faciais que você já aprendeu antes. Então você vai revisando sempre. É um processo contínuo de aprendizado. Então você vê o formato das mãos, você já consegue fazer exatamente esse sinal aqui. Eu vou escrever ele aqui maior para você ver este sinal da Libras. Aqui, ó. É o sinal de oi, olá, mas também significa tchau. Se estiver indo embora e fizer assim, é tchau. Se você estiver chegando, é olá. Ah, então, foi um processo muito difícil escrever o livro, mas eu realmente sou assim muito feliz por ter escrito esse livro, porque ele nos permite uma consulta muito fácil. Qualquer coisa que você quiser, você encontra fácil aqui no livro. Aqui no final, inclusive, você consegue buscar os sinais, buscar as palavras aqui, né, para você encontrar os sinais que estão escritos no livro. Aqui, ó, índice remissivo dos sinais escritos no livro. Então, por exemplo, quero saber o sinal de agradecer. Tá na página 136. Eu vou lá na página 136 e o sinal está escrito lá. Vou tirar de novo. Será que eu li certo a página aqui? Vamos lá. Vamos lá. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo a leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Ó, agradecer é 216 a página. Fazendo a leitura do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel, que é surda, poeta e escritora. Agradecer. Obrigado, agradecer. Sinal aqui, no papel aqui, ó. Você escrever no papel, você faz um círculo que representa a cabeça. Depois, você indica que esse sinal é feito aqui assim, nessa região aqui da testa. Então, você faz um semicírculo. Depois, você coloca a configuração de mão lá. Essa é a configuração de mão aqui, tá vendo? Depois, você coloca uma seta de movimento que vai indicar que esse movimento é para frente. Percebeu?
Então, é muito prático. E aí, o que acontece? Quando a gente publicou o livro, o nosso objetivo único na época era compartilhar com mais pessoas como você o processo de como você ler e como você escrever na Libras, para você se aprofundar na Libras, para você aprender mais rápido, para você memorizar os sinais com mais facilidade, para você desenvolver melhor a sua prática de tradução e interpretação da Libras, para você entender a Libras melhor, e para você nunca mais esquecer sinais da Libras. Você nunca mais ficar confundindo o jeito de fazer a frase. Todos os textos que estão escritos aqui no livro, a escrita de sinais, na parte prática já do livro, eles foram escritos direto em Libras. Eles não foram pensados em português para depois passar para Libras. Não. Quem é fluente na Libras pensa direto em Libras. E quem é fluente na Libras lê direto em Libras. Então, aqui, no processo de leitura, você vai desenvolvendo a sua sinalização na Libras. Vou ler um trechinho aqui para você ver aqui. Ó. Esse trechinho aqui. Ó. Isso aqui está no capítulo 12, página 113. De novo. Será que eu uso aqui na tela? Eu sei que a câmera, ela... Acho que vai ser mais fácil eu escrever aqui no papel. Vou escrever aqui para você, mas garanto que é errado. Ó, escreve primeiro o sinal do personagem, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o sinal de um personagem do livro chamado Sávio. Ele é surdo. E então, aqui está dizendo que o Sávio, ele estava... Aqui no papel eu vou escrever escrito simplificado, viu? Ele estava esse sinal aqui, ó, muito cansado. Aqui está escrito que é uma mão só, mas tem esse grafema aqui, tá vendo? Indica que é as duas mãos. Estava muito cansado. Joga o ombro para baixo, tá vendo? Olha o ombro jogado aqui para baixo. Por que ele estava cansado? Por causa disso aqui, ó. Puxar um pouquinho mais. Entendeu? Por causa disso aqui, que ele estava cansado. Colocaram ele, né, como um responsável pelo quê? Fazer isso aqui. Tomar conta. Ficar de olho. Cuidar. De quem? Do avô dele. Então o Sábio estava cansado. Muito cansado mesmo, mas muito cansado mesmo. Por isso que esse sinal ali é bem fraco, tem até expressão facial assim dos olhos já, assim, tá vendo? E como que era esse cuidado que ele fazia lá com a avó dele? Assim, o dia inteiro, lendo tudo que está escrito aqui, ó. Obviamente, os sinais são feitos com as duas mãos, né? Então, ela estava cansado, colocaram um adolescente para tomar conta de um avô. Enfim, então, esse processo de leitura e escrita dos sinais, ele é muito poderoso, porque ele permite que você possa realmente entender com muito mais clareza cada detalhe da Libras.
Cada detalhe da Libras. E as chances são que você que está me acompanhando aqui, talvez você já tenha visto uma live de leitura comentada, talvez essa seja a sua primeira, inclusive, mas tem gente que já viu duas, três, quatro, cinco, teve gente que já viu 16 lives de leitura comentada, hoje é a live 17. E até hoje não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Significa algo muito simples. Tu não está comprometido com você mesmo nos seus resultados na Libras. Só isso. Só isso. Só isso. Muita gente diz que ama Libras e acha que a Libras vai. Já sei Libras hoje. Não. Eu quero melhorar minha interpretação e acha que isso vem da noite para o dia. Esses dias eu estava vendo uma pessoa interpretando um culto numa igreja na internet, né? Na verdade, pelo YouTube está sendo transmitido lá. E a pessoa, eu conheço, já conhece a Libras, deve ter talvez mais tempo do que eu. Eu tenho 22 anos de prática. Mas a pessoa tenha mais tempo ainda do que eu, pelo que eu me lembro da história da pessoa. E revelando isso aí. Mas a interpretação é horrível, horrível. Então, tempo não quer dizer nada. O que realmente faz a diferença é o que você faz desse tempo. Então, os meus 22 anos de experiência na Libras foram 22 anos de pesquisa, de reflexão. Recentemente a gente lançou o Diciolibras. O sinal do Diciolibras, inclusive, é assim. Percebe? E aí, qual que é o lance? Muita gente, mas muita gente mesmo, fica adiando o processo de aprender esse da língua de sinais. Adiando. Achando que com o tempo eu vou melhorar. Não vai. Não vai. Não vai. Tempo, talvez a única coisa que dizem que o tempo melhora é vinho, né? O vinho fica curtindo e fica mais saboroso. Pelo menos dizem que é assim, né? Mas as outras coisas, não é o tempo que traz resultado, é o que você faz e como você faz, entende? Então, por isso que a escrita em língua de sinais, ela abrevia o seu tempo de aprendizagem e impulsiona os seus resultados. Foi um boom na minha sinalização por causa da escrita em língua de sinais. E na de Raquel, mesmo sendo surda também. Na de outros professores da universidade da Libras, mesmo sendo surdos também. Na de outros parceiros nossos, por causa da língua de sinais também. Você acha que como que a gente treina o nosso time da Universidade da Libras? Em Libras. E usando o quê? Esse da língua de sinais. Entende? E você acha que o nosso time tem alto nível de resultado? E que, inclusive, por causa disso, você trabalha com a gente? Por quê? Por causa desse da língua de sinais. Entende? Então, enquanto você ficar adiando, ficar esperando live 18, 19, 20, live 1000, enquanto isso, você já poderia desenvolver a sua Libras muito mais rápido. Se quando a primeira vez lá atrás você me viu falando sobre o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, talvez lá antes do lançamento da primeira edição ainda, talvez você me conheceu no evento presencial, na palestra, algum evento. Se naquela época você tivesse entendido a oportunidade que a Escrita da Língua de Sinais oferece para você e você já tivesse adquirido o livro, você estaria anos-luz na sua prática na Libras. Anos-luz. Mas, definitivamente, você não precisa acreditar em nada do que eu estou dizendo. Nada. Você pode colocar à prova. Você compra o livro, adquire aqui, ó, esse link que está aqui do lado, aqui, ó. A link está aqui, ó. É assim que faz, assim do lado seu. O link está aqui do meu lado. Você vai lá, adquire o seu livro e experimenta o livro na prática. Você tem 7 dias para experimentar o livro. Se você não tiver feito nenhuma anotação no livro, nem tiver estragado nele nada na borda e tal, não tiver danificado o livro, e dentro desse prazo de 7 dias você não tiver gostado, você devolve o livro para a gente devolve o seu dinheiro. Entendeu? Experimenta na prática. Experimenta na prática. Vê o livro.
Vê, experimenta, sabe? Eu te garanto, a sua vida com a Libras nunca mais vai ser a mesma. Madison, mas eu já tenho 5 anos que eu estou na Libras, eu já fiz outros métodos, até da Universidade da Libras também, eu já sou fluente, que eu fiz o método fluente em Libras, a escrita da língua de sinais, ela vai me ajudar? Vai. Pega todo o resultado que você já teve com a gente na Universidade da Libras e multiplica ele infinitamente, exponencialmente. O que é bom, o que é muito bom, vai ficar ainda melhor. Não tem nada igual, nada igual. Garanto para você, nada igual. Madison, eu já sou até pesquisador da Libras. Estou fazendo mestrado, fazendo doutorado, já escrevo artigos sobre a Libras. Vai me ajudar? Vai. Garanto a você. Você nunca viu nada igual. Nada, 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 nada. E não é porque eu sou autor do livro, não. Como eu falei, você pode comprar e experimentar ele dentro do prazo de até 7 dias. Se você não gostar do livro, não tiver rabiscado o livro, nem danificado ele e tal, você pode devolver se você não gostou. Entendeu? Não tiver marcas de uso visíveis. Você sabe quantas pessoas já devolveram o livro? Nenhuma. Nenhuma. Mas você tem esse direito por lei, inclusive. Agora, eu só estou enfatizando isso porque a razão do nosso trabalho aqui na Universidade da Libras é desenvolver um Brasil, desenvolver um país em que os surdos tenham mais liberdade, em que os surdos tenham mais liberdade de ir nos lugares e encontrar pessoas incríveis, como você, e que podem se comunicar com ele direto em Libras, que não depende de uma outra pessoa na comunicação. Pessoas que desenvolvam coisas incríveis. Eu desenvolvi mais de 26 métodos, junto com minha esposa Raquel. Método Fluente em Libras, método Libras Essencial, método Profissão Intérprete, método Libras na Igreja, Segredos da Gramática da Libras, junto com um professor parceiro, e incontáveis outros métodos. Libras Escrita Passo a Passo, que é o nosso método em vídeo, com videoaulas, exercícios práticos, que te ensina a ler e escrever a Libras, mas com uma pitada assim, já de aprofundamento na Libras. Pitada, modo de dizer, né? O método Libras Escrita Passo a Passo é extremamente profundo. Vai te ajudar a impulsionar a sua prática na Libras ainda mais. Se você já tem o livro, seu próximo passo é o Libras Escrita Passo a Passo. Método em vídeo comigo, com aulas passo a passo, práticas de leitura e escrita. Você vai se aprofundar ainda mais. Tem uma grande empresa no nosso país, que é uma empresa latino-americana, que tem vários materiais escolares usando a escrita da língua de sinais. Quando uma farmácia, você vai encontrar lá aquelas compressas de fazer compressa quente e fria. Lá tem escrita da língua de sinais. São produtos de uma cor verde, geralmente. Mas ele tem material escolar também, borracha, lápis, usando a escrita da língua de sinais. E adivinha? O funcionário deles faz parte do método Libras Escrita Passo a Passo. A língua de sinais mudou por completo a forma como eu vi o mundo. Por completo. Por completo. Eu nunca vi algo tão lindo, algo tão belo como a língua de sinais. E quando eu descobri a possibilidade de ler e escrever a Libras, eu sabia que isso ia mudar e se impulsionar os meus resultados. Mas eu fiquei esperando. Eu esperei por cerca de 1 ano e meio na época. Mas com o pouco que eu aprendi, eu não me conformei. Eu queria mais. E por causa disso, eu criei um grupo de estudos no Letras Libras na época, lá no meu polo Cefet de Minas Gerais, com apoio da professora doutora Vera Lima. E outros colegas do Letras Libras, ouvintes e surdos, participaram. A Raquel começou a participar também.
Nessa época a gente já estava noivos? Noivos? Eu acho que foi, deixa eu ver. Não, a gente já era casado. Foi no ano que a gente se casou, em 2010. E então, quando a gente resolveu realmente, a gente entendeu a possibilidade que esse Escrita de Sinais era, eu comecei a emergir e aprofundar ainda mais, por não ter conseguido um estágio fora, em outro estado, né, lá na universidade. Eu já contei essa história para vocês aqui em outros episódios, e eu repito esse trecho para que você não desista dos seus sonhos. Não desiste. Talvez você desenvolva o ministério com surdos na igreja, não desiste. Talvez você sonhe em aprender a Libras, sonhe em se tornar intérprete, não desiste. Segue em frente. Só realiza objetivos quem tem sonhos. Mas lembre-se que não é o tempo que vai fazer você se desenvolver na Libras. Não é a quantidade de cursos que você faz. É o como você aprende. Com quem você está aprendendo. Quando você vai aqui no YouTube mesmo e vê os nossos alunos sinalizando em Libras, você vê eles fluentes sinalizando. Não tem ninguém no Brasil que entregue resultado como a gente entrega. A gente prova o que a gente está falando. Se você for lá na página, acessar esse link que está aqui na tela, né? For lá garantir o seu livro, você vai lá e vai descobrir que esse livro foi adotado em incontáveis concursos públicos em nosso país. Ele é referência em escolas de surdos, cursos de Libras, faculdades, pós-graduações, grandes universidades do nosso país. Ele está como referência em incontáveis dissertações de mestrado e teses de doutorado dos mais diversos níveis, dos mais diversos contextos ou áreas daquilo que é relacionado à educação de surdos no nosso país. Os mais diversos. Então, quando você garante o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios, significa que você realmente acredita na Libras. Significa que você realmente acredita que é possível desenvolver dias melhores para as comunidades surdas em nosso país. Significa que você realmente está comprometido em dar o seu melhor para ajudar os surdos, nos mais diversos contextos. Quer que seja voluntariamente, quer que seja profissionalmente. E por falar em profissionalmente, tem um tanto de gente que diz que quer ajudar o surdo e tem medo de trabalhar com a Libras. Acha que é injusto trabalhar com a Libras? Ó, te garanto o seguinte: enquanto você ficar adiando a possibilidade de você fazer algum tipo de trabalho com a Libras, você está prejudicando a vida dos surdos. Vou te explicar o porquê. Tem um tanto de escolas por aí que não tem intérprete. Ou que tem gente que está interpretando lá e faz um trabalho assim péssimo. Eu fui trabalhar numa escola como intérprete de Libras. Cheguei lá, o aluno estava na sexta série, no sexto ano. Interpretei para ele do sexto ano até a oitava série. O cara nem sabia Libras direito. Que trabalho que foi prestado antes de mim lá, sabe? Um absurdo isso, um absurdo, um absurdo. E lá, muitos intérpretes, como eu também, de outras escolas, recebiam mais, às vezes, do que alguns professores que eram contratados da escola, de forma direta. Então, a língua de sinais. E quando eu ensinei a escrita língua de sinais para o aluno, na época eu estava começando a escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. A gente ia escrevendo o sinal de cada colega dele. Ele deu sinal para todos os amigos dele da turma, o meu sinal é esse daqui, por exemplo. Mas não foi ele que me deu, não, viu? Mas tá escrito inclusive aqui, ó. Tá vendo? O meu sinal escrito. Certo? Então, ele fez anotações, a gente escreveu ali da, os sinais das disciplinas.
os sinais novos que foram sendo criados ali para a interpretação das aulas. Então, eu interpretei em tantos contextos diferentes, interpretei palestra, evento, interpretei em ONG, interpretei em projeto de surdos, evento de surdos, interpretei em igreja, interpretei em casamento, interpretei tanto tipo de contexto que você imaginar, sabe? O fato de você interpretar profissionalmente, por exemplo, não te impede de desenvolver projetos voluntários, por exemplo. Eu já desenvolvi vários. E sem contar que, quando eu coordenava os surdos, você não pode coordenar surdos numa empresa de forma voluntária. E nem faria sentido, né? Afinal de contas, você precisa do seu ganha-pão também. Então, nada mais do que justo do que você receber pelo seu trabalho. Percebe? Então, não adie os seus sonhos. Não adie. A vida é uma vez só. A vida é uma vez só. Quantas pessoas você já poderia ter ajudado se você tivesse atuando de forma mais direta na Libras, se você se desenvolver melhor na Libras? Quantas? Quanta diferença você poderia fazer? Se for profissionalmente, ainda ser bem pago para isso. É justo ter uma melhor escola para seus filhos, ler os livros que você quiser ler, viajar para onde você quiser, fazer as férias com a sua família, construir uma casa melhor, reformar a sua casa. Tudo isso é possível quando você faz diferença na vida das pessoas com a Libras, inclusive. Porque quando você é contratado, quem está te pagando é a empresa. Percebe? E a empresa está te contratando, não está fazendo um favor para você, não. Ela está te contratando como intérprete ou como um atendente bilíngue ali, por exemplo, porque ela vai poder atender aos surdos. O surdo vai ficar extremamente feliz em chegar numa empresa que você trabalha, por exemplo, uma escola que seja, e ter o atendimento em Libras ali. Extremamente feliz, extremamente realizado. A empresa ganha com isso, tudo ganha com isso, e você ganha com isso. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E o processo mais prático para você se desenvolver mais rápido na Libras é a escrita em língua de sinais. Porque não interessa, não importa o nível que você está agora. Se você não sabe nada de Libras, se você sabe um pouquinho, se você sabe mais ou menos, se você sabe um pouquinho a mais do que o mais ou menos, se você só sabe cumprimentar os surdos, se você já sabe se comunicar, se você já é fluente, se você sonha ser intérprete, mas não é ainda, se você já é intérprete e quer se desenvolver mais, se você já é o supra-sumo dos intérpretes, talvez seja, sei lá, o coordenador de alguma área muito importante do lugar onde você trabalha, na área de interpretação, inclusive. Ou se você criou uma empresa nessa área, você já é mestre, doutor, pós-doutor, eu te garanto que a escrita da língua de sinais vai impulsionar a sua língua de sinais na estratosfera. Assim, ó, não tem nada igual. Nada. Nada, nada, nada. A escrita da língua de sinais revolucionou a minha prática de sinalização na Libras. Revolucionou a prática de sinalização da Raquel e de cada pessoa que já passou pela Universidade da Libras aqui, quer seja como aluno ou que faça parte do nosso time. A escrita da língua de sinais é extremamente poderosa e vai impulsionar os seus resultados. Basta um único passo: o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Você pode adquirir ele de forma digital, de forma impressa, como você preferir. Impressa, as unidades são limitadas, são poucas unidades que a gente tem disponível. Que tem toda uma questão logística, burocrática, de produção, de envio. Basta você acessar esse link que está aqui do lado. Tá? Essa foi a nossa live de número 17 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios.
Você gostou? Deixe seu curtir aqui embaixo. Deixe seu comentário aí também. É importante. Se você já sabe a escrita da língua de sinais ou está aprendendo, deixa aí também como está sendo as suas percepções. Eu gosto de ouvir histórias também de gente que está tendo a vida transformada por causa da escrita da língua de sinais, em especial pelo livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Que, gente, deu trabalho fazer ele, viu? Deu trabalho, muito trabalho mesmo. Mas eu fico feliz de trazer essa contribuição para quem quer realmente se desenvolver na Libras, quer aprender mais, quer gerar ainda mais significado para a sua prática e para o seu desenvolvimento na Libras. Sou Márcio Barreto, esse aqui é o meu sinal, cofundador da Universidade da Libras, e logo aqui, ó, você pode ir lá e garantir o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios. Vai lá!